Eu, homem de 29 anos, venho de uma família relativamente unida. Somos 3 irmãos, meu irmão mais novo de 26 anos e minha irmã mais nova, Bonnie, de 24 anos. Tenho um bom relacionamento com meu irmão, mas sempre tive uma relação um pouco conturbada com Bonnie. Não é que não nos demos bem, mas ela sempre foi um pouco mimada. Crescendo, nossos pais tendiam a favorecê-la um pouco porque ela era a caçula da família. Enquanto tentei deixar isso de lado, houve ocasiões em que seu comportamento realmente testou minha paciência. Não só eu, mas meu irmão também enfrenta o mesmo problema com ela. A paciência dele é menor que a minha, então, toda vez que eles estão no mesmo cômodo, há uma briga entre eles. No início deste ano, recebi um bônus generoso no trabalho. O aniversário de casamento dos meus pais estava chegando e eu pensei que seria uma ótima ideia presentear minha família com uma boa viagem. Fazia anos desde que todos fomos a algum lugar juntos e eu pensei que seria uma maneira fantástica de nos reconectar e celebrar o aniversário dos meus pais. Planejei uma viagem de uma semana para o Havaí, cobrindo todas as despesas, em voos, acomodações, atividades, tudo. O Havaí foi o lugar onde meus pais passaram a lua de mel, então nada melhor do que dar a eles a oportunidade de relembrar os dias de juventude. Quando anunciei a viagem para meus pais, eles ficaram nas nuvens. Eu sabia que eles ficariam encantados, especialmente por causa do local. Eu estava confiante de que meu irmão também apreciaria meu gesto. Eu estava apenas apreensivo quanto à reação de Bonnie, é difícil prever o humor dela. No entanto, ao ouvir sobre a viagem, ambos pularam de excitação, especialmente Bonnie. Ela começou a falar sobre tudo o que queria fazer e os reels do Instagram que faria. Dei de ombros, feliz que ela estava animada. Todos pareciam entusiasmados e fiquei contente por poder fazer algo legal pela minha família. No entanto, aquele momento de felicidade logo se tornou amargo quando Bonnie começou a insistir que queria planejar a viagem. Eu disse a ela que a viagem estava sendo patrocinada por mim, então eu queria planejar tudo sozinho. Ela fez birra, dizendo que eu não era bom em planejar as coisas e que eu deveria passar a responsabilidade para ela. Não era um pedido dela, mas sim uma exigência para que eu passasse tudo para ela. Havia algumas razões pelas quais eu queria fazer isso sozinho. Primeiro, era meu presente. Segundo, eu conheço as escolhas extravagantes de Bonnie quando outros estão pagando por elas. Ela reservaria as coisas mais caras sem pensar 2 vezes. Eu tinha reservado tudo de acordo com o meu orçamento. Sim, cara, ela tem essa coisa de, se alguém a leva para fora, ela pede o prato mais caro do menu. Por outro lado, quando é a vez dela, é um lanche do Subway. Meus pais tentaram mediar, dizendo que se eu estivesse ocupado, poderia pedir ajuda de Bonnie para planejar as atividades. Eu disse a todos que as atividades eram surpresas para mantê-los na expectativa. Bonnie insistiu em saber com antecedência para que pudesse fazer compras de roupas apropriadas para as atividades. Assegurei a ela que não haveria nada que a pegasse de surpresa. Eu havia arranjado algumas surpresas durante a viagem, como um luau privado e uma aventura de mergulho com snorkel. Seria épico. As semanas que antecederam a viagem foram empolgantes e cansativas. Eu tinha que fazer compras para tudo. Fui às compras com meu irmão, enquanto Bonnie estava fazendo uma maratona de compras. No entanto, à medida que as datas se aproximavam, sua insistência se tornou persistente. Ela estava chateada porque eu não a deixei planejar. Ela se sentia excluída e me acusava de tentar superá-la. Ela me irritou a ponto de eu dar a ela o itinerário da viagem para tirá-la das minhas costas. Ela imediatamente me ligou, furiosa. Ela apontou algumas coisas que deveriam ser rearranjadas para deixar todos confortáveis. Suas sugestões pareciam legítimas, então mudei a programação conforme sua recomendação, e isso aumentou seu ego. Ela estava tipo, é por isso que eu queria planejar, atenção aos detalhes, entendeu? Isso me fez pensar que, se houvesse o menor inconveniente na viagem, Bonnie viria atrás de mim com seus comentários sarcásticos, então era melhor deixar que ela assumisse o comando. Então, dei a ela acesso à minha conta para fazer qualquer alteração. Eu disse a ela para não fazer grandes mudanças na programação e nenhuma adição ou remoção de atividades, ela só poderia remarcar e, mesmo assim, apenas com minha aprovação. Ela concordou. Ela imediatamente anunciou no grupo da família que tinha assumido o planejamento da viagem e fez algumas mudanças. Algumas adições foram bem legais, como todos usarmos roupas combinando todos os dias. Até então, tudo bem. Uma semana antes da viagem, vi que ela havia cancelado algumas das atividades que eu reservei e as substituiu por outras que ela preferia.
Ela também mencionou que havia tomado decisões executivas em relação ao itinerário e que todos deveriam seguir sua liderança. Eu fiquei furioso. Isso deveria ser um presente meu, e ela havia completamente se apossado dele. Liguei para ela tentando argumentar, mas ela estava irredutível. Ela disse que, como era melhor em planejamento, eu deveria deixá-la cuidar disso. Eu mantive minha posição e disse que de jeito nenhum ela havia feito o suficiente para sabotar meus planos e agora deveria recuar. Ela me acusou de ser controlador e desligou. Naquela noite, recebi uma ligação dos meus pais. Bonnie me delatou e eles queriam saber o que estava acontecendo. Expliquei a situação de forma superficial para não estragar as atividades surpresas para eles. Eu esperava que eles entendessem. Para minha surpresa, eles ficaram do lado de Bonnie. Disseram que, como ela estava tão animada com a viagem, eu deveria deixá-la ter algum controle sobre isso. Eles não pareciam entender que ela havia completamente tomado o controle e desrespeitado meus esforços e dinheiro. Disseram que não importava quem estava planejando e quem estava pagando, o fato é que somos família e deveríamos nos divertir juntos no Havaí. Eu me senti frustrado e desvalorizado. Em um momento de raiva, quis cancelar toda a viagem, mas me acalmei e dei um passo para trás. Não cancelei a viagem, mas parei de me envolver com o planejamento. Achei que se Bonnie queria tanto estar no comando, deixaria ela lidar com isso. Eu podia relaxar e aproveitar, mesmo que não fosse a viagem que eu havia imaginado. No entanto, as coisas pioraram. 2 dias atrás, estávamos prontos para partir amanhã. Recebi uma notificação de que meus bilhetes haviam sido cancelados com sucesso. Eu fiquei tipo, que diabos? Liguei imediatamente para a companhia aérea e descobri que foi cancelado da minha conta, então não havia nada que pudessem fazer. Sem surpresa, foi Bonnie. Liguei para ela, furioso. Ela atendeu como se nada tivesse acontecido. Gritei, em como ousa cancelar meus bilhetes? Ela riu e respondeu, sim, eu fiz isso. Não é engraçado? Ha. Perdi a paciência e gritei, quer explicar? Ela respondeu, ok, odeio dizer isso, sei que você estava bancando tudo e blá blá blá, mas não podemos ter você na viagem, cara. Você é muito controlador e sua atitude negativa arruinaria as férias de todos. Eu discuti isso com todos e a família concordou em te deixar de fora. Você não vale a pena estragar nossa viagem. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. A viagem que eu paguei e planejei agora estava acontecendo sem mim. Minha irmã de alguma forma convenceu todos de que eu era o problema e todos concordaram com isso. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Eu não ia deixar ela passar por cima de mim. Entrei na minha conta e cancelei o bilhete dela. Depois, reboquei em meu nome e mudei a senha da conta para que ela não pudesse acessá-la novamente ou fazer qualquer alteração no itinerário de viagem. Enviei uma mensagem para o grupo da família, já que Bonnie decidiu que não sou bem-vindo na viagem que paguei, cancelei o bilhete dela. Se alguém quiser ficar com ela, ficarei feliz em cancelar seus bilhetes também. A reação foi imediata. Meu irmão me ligou imediatamente e disse que não tinha ideia do que Bonnie havia feito. Narrei a ele a discussão que tive com ela e ele confirmou que ela estava inventando. Ele me assegurou que nunca concordou em me deixar de fora e estava certo de que nossos pais nunca me baniriam da viagem que eu estava pagando. Foi um alívio saber que pelo menos ele não estava fechando os olhos para a maldade de Bonnie. Enquanto ainda estava falando com ele, meus pais me ligaram, furiosos por eu ter cancelado o bilhete de Bonnie. Eles me acusaram de ser mesquinho e vingativo, mas mantive minha posição. Expliquei que havia planejado e pago a viagem como um presente para a família e, se eles não me queriam lá, eu melhor faria uma viagem solo, mas não daria isso como caridade e sacrificaria a mim mesmo. Eles confirmaram que nunca pediram para Bonnie cancelar meus bilhetes, mas também não estavam felizes que eu cancelei o dela. Queriam que todos nós fossemos juntos nessa viagem. Eu disse que não ia deixar ela ditar os termos da minha generosidade. Bonnie, claro, ficou furiosa. Ela me enviou uma enxurrada de mensagens de texto raivosas, me chamando de todos os nomes possíveis. Encaminhei as mensagens para meus pais para mostrar a eles o que seu pequeno monstro estava aprontando. Meu pai me ligou e se ofereceu para mediar a situação entre nós. Ele disse que ligaria para Bonnie e ela pediria desculpas a mim, e eu deveria reboquear o bilhete dela para que pudéssemos ter as férias juntos. Eu queria resistir a essa demanda, mas uma parte de mim sabia que Bonnie nunca pediria desculpas, então apenas disse sim à proposta do meu pai. Ele adicionou Bonnie à ligação. Ela estava tão zangada que não percebeu que era uma chamada de conferência.
Meu pai disse a ela que ela agiu de forma cruel ao cancelar meus bilhetes, então ela deveria me pedir desculpas. Antes de ouvir mais, ela gritou com meu pai e disse que não pediria desculpas porque fez a coisa certa. Ambos ouvimos ela dizer em pedir desculpas àquele idiota? Nem a pau. Meu pai desligou a ligação, sem ter mais o que dizer. Liguei de volta e perguntei: agora você vê como sua filha é cruel ou ainda quer que eu a leve? Ele ficou em silêncio e disse que estava dividido entre os dois filhos. Sei que fiz a coisa certa, mas me sinto triste que a viagem não será a mesma depois desse desentendimento. Não era assim que eu queria. Eu imaginava isso como uma viagem em família e, não importa o que eu sinta por Bonnie, ela ainda é parte da família. Meu irmão e eu talvez não sejamos afetados, mas meus pais definitivamente se incomodariam com a ausência dela. Atualização 1. Aqui está uma nova atualização. A situação piorou entre mim e Bonnie. Depois de ser excluída da viagem, ela se voltou contra mim. Ela tentou levar meu irmão para o lado dela. Ela propôs a ideia de copatrocinar a viagem com ela para que todos pudessem me abandonar. Ele riu da sugestão e perguntou se ela tinha tanto dinheiro para arcar com 50% das despesas da viagem. Ela disse que não tinha no momento, mas pagaria assim que pudesse. Meu irmão balançou a cabeça em descrença, pois ela queria que ele bancasse toda a viagem enquanto ela posaria como se tivesse financiado metade na frente dos meus pais. Ambos sabíamos que ela nunca o pagaria de volta. Quero dizer, como ela faria isso? Ela não tem um emprego de verdade, trabalha com salário mínimo e ainda falta ao trabalho sempre que não está com vontade. Meu irmão perguntou se ela estava falando sério sobre isso. Ela respondeu: claro que sim, mas se a viagem para o Havaí for muito cara, podemos ir para o México. Meu irmão caiu na risada e disse que não era bobo de trocar uma viagem gratuita para o Havaí por uma viagem paga ao México e, além disso, com ela, ele se tornaria fotógrafo gratuito de toda a viagem. Ela desligou na cara dele e o chamou de idiota. Até o último momento, ela tentou fazer meus pais se sentirem culpados por deixá-la de fora da viagem em família. Felizmente, desta vez meus pais mantiveram sua posição de que ela tinha que me pedir desculpas se quisesse ir na viagem. Meus pais tentaram me convencer a ser a pessoa maior, perdoar Bonnie e levá-la conosco, mas permaneci firme. O dia da viagem chegou e fui ao aeroporto para encontrar minha família. Meu irmão foi o único que estava pulando de empolgação. Meus pais ainda estavam chateados, mas não tiveram escolha senão aceitar que Bonnie não iria conosco. Quando embarcamos no avião, havia uma tensão no ar. Eu podia ver a decepção nos olhos dos meus pais. Quando chegamos ao Havaí, executei meu planejamento e garanti que todos tivessem o melhor tempo possível. Fomos ao luau privado, a aventura de mergulho com snorkel e até um passeio de helicóptero pela ilha. Apesar do desconforto inicial, começamos a relaxar e aproveitar. Meus pais gradualmente se adaptaram à ideia de que ainda era uma viagem em família, embora sem Bonnie. Ao longo da semana, recebi mensagens esporádicas de Bonnie. Ela ainda estava furiosa e suas mensagens estavam cheias de raiva e acusações. Meus pais ocasionalmente checavam com ela, mas até eles começaram a ver que seu comportamento era irracional. Voltamos da viagem com muitas novas memórias. Compartilhamos algumas experiências incríveis e a beleza do Havaí ajudou a dissipar a tensão. Embora meus pais ainda estivessem desapontados que Bonnie não estava lá, apreciaram o esforço que eu coloquei para tornar a viagem memorável. Bonnie me bloqueou nas redes sociais. Ela estava brava com meus pais por me escolherem em vez dela. Disse que queria cortá-los da sua vida, mas não podia porque morava na casa deles. Que pena para ela. Ela chamou meu irmão de parasita e outras coisas por ficar do meu lado. Também disse a ele e aos meus pais que nunca queria me ver de novo. Foi doloroso, mas eu sabia que tinha feito o que precisava fazer. Não me arrependo de ter defendido a mim mesmo e estabelecido limites, mas gostaria que as coisas tivessem se desenrolado de maneira diferente. Talvez um dia Bonnie perceba que estava errada e possamos reparar nosso relacionamento. Até lá, guardarei as lembranças daquela incrível viagem. Atualização 2. Tenho outra atualização sobre a saga da minha irmã. Já faz um tempo desde esses incidentes, mas não estava conseguindo tempo para atualizar aqui. Depois que voltamos da viagem, voltei ao trabalho. Tive que fazer hora extra para compensar a minha folga, então não consegui conversar com meus pais sobre Bonnie. Sabia, no fundo da mente, que ela devia estar fazendo birra com eles por terem aproveitado a viagem sem ela. Para piorar a situação dela, meu irmão e eu bombardeamos as redes sociais com fotos da família. Foi divertido.
Quase 3 meses depois, fui visitar meus pais e encontrei o quarto de Bonnie vazio. Perguntei sobre ela e descobri que finalmente a expulsaram. Ok, na verdade não expulsaram, mas ela se mudou. Ela não estava levando a vida e a carreira a sério. Faltava ao trabalho por qualquer motivo, já que não tinha responsabilidades com aluguel e comida, ela não levava nada a sério. Um ano atrás, meus pais exigiram o aluguel dela para viver na casa. Inicialmente, ela surtou e os chamou de mesquinhos e gananciosos, mas quando meu pai ameaçou expulsá-la, ela concordou em pagar aluguel. Em um ano, ela pagou apenas 3 meses. Todo mês ela inventava alguma nova razão para não pagar o aluguel. Depois que meus pais voltaram da viagem, como esperado, ela surtou. Meus pais tentaram acalmá-la. Trouxeram presentes para ela da viagem, mas ela os jogou na cara deles. Meu pai disse: "Chega desse comportamento mimado. Faça suas malas, vou te levar embora." Sua atitude mudou imediatamente. Ela começou a chorar e abraçar minha mãe, dizendo que estava agindo assim porque sentia falta deles e estava magoada por termos deixado ela sozinha. Minha mãe disse que ela havia provocado isso, pois não tínhamos intenção de deixá-la. Seu comportamento narcisista nos forçou a deixá-la de fora. Ela fingiu chorar e disse que não podia viver sem eles e prometeu pagar o aluguel todo mês. Meus pais já haviam dado tempo suficiente para ela mudar suas atitudes, mas ela continuava sendo narcisista, então desta vez não cederam às suas manipulações e a expulsaram. Meus pais deveriam ter feito isso muito antes. Quero dizer, ela tem 24 anos e não tem um emprego decente ou qualquer plano para o futuro. Ela ainda está no seguro dos meus pais e dirige o carro deles. Meu pai encontrou um pequeno apartamento para ela e até pagou 2 meses de aluguel. Eu não gostei da ideia de ela ser servida de bandeja, mas isso ainda era melhor do que deixá-la viver na casa deles de graça. Eles ainda estavam preocupados com o bem-estar dela, mas movê-la foi a melhor coisa para torná-la independente. Pouco sabiam eles que ela era uma pessoa difícil de lidar. Minha mãe me ligou há uma semana e me deu as atualizações restantes sobre Bonnie. Então, os 2 meses de aluguel foram cobertos pelo meu pai. Enquanto ela estava se mudando, minha mãe deu a ela alguns alimentos prontos e lanches que a sustentaram por uma semana. Depois disso, ela frequentemente aparecia na casa dos meus pais e ficava até a hora do jantar. Minha mãe tinha que oferecer comida a ela. Ela até começou a passar a noite na casa dos meus pais de vez em quando. Inicialmente, eles aguentaram, pensando que ela estava com saudades de casa, mas quando ela continuou aparecendo mesmo depois de 3 ou 4 meses, decidiram confrontá-la. Bonnie confessou que havia faltado com o aluguel e estava se escondendo do proprietário. Basicamente, ela não pagou nenhum aluguel, os 2 meses em que viveu no apartamento foram com o dinheiro do meu pai. Minha mãe perguntou o que ela fez com seu salário. Ela disse que comprou sapatos para ir trabalhar. Uau! Minha mãe se ofereceu para emprestar algum dinheiro para ela pagar o aluguel, mas ela insistiu em voltar para casa. Minha mãe pediu ao meu pai para intervir e ele bateu o pé, dizendo que não mais. Ele estava cansado de salvá-la e agora ela estava por conta própria. Era a vida dela e ela tinha que assumir o controle. Ela tentou fazer um jogo emocional, perguntando como eles podiam abandonar a filha e todo aquele papo. Meu pai disse que suas táticas não iam mais funcionar e que ela deveria parar de incomodá-los. Ele até disse que, na próxima vez que ela pedisse ajuda, eles não abririam a porta. Acho que isso foi um pouco duro da parte dele, mas eu posso entender. Ele também já tinha tido o suficiente. Bonnie procurou meu irmão por ajuda. Ele disse que estava levando uma vida apertada e não podia ajudá-la financeiramente. Perguntou se ela pediria ajuda a mim. Ela disse que não faria isso porque isso aumentaria meu ego e eu a faria se sentir uma perdedora. Oh, certamente eu faria, porque ela é uma perdedora. Então, ela pediu ao meu irmão para pedir dinheiro emprestado a mim, dizendo que ele precisava e depois emprestaria a ela. Meu irmão respondeu: "Estou fora dessa bagunça. Você precisa do dinheiro, peça a ele." Ela pediu para ele não me contar sobre isso. Ele disse que não poderia guardar segredo. Ela se voltou contra ele e o chamou de puxa-saco. Ela o chamou de meu bichinho que corre atrás de mim por um pedaço de carne. Ouvi essas histórias com um grão de sal. Seu comportamento mimado havia chegado ao limite. Alguém tinha que chamá-la à realidade. Estou feliz por ter sido o primeiro a expor suas besteiras e cortá-la da viagem. Ainda me lembro de como meus pais reagiram e como tentaram distorcer a situação, exigindo que eu incluísse Bonnie. Estou feliz que meus pais finalmente perceberam o quão tóxica Bonnie era e como ela estava usando o cartão de filha para manipulá-los.
É isso por enquanto. Obrigado por acompanhar meu post. Se houver mais novidades sobre a situação da minha irmã, atualizarei o tópico.